Ragnarök não surge nas fontes nórdicas como uma metáfora vaga sobre destruição, mas como uma sequência organizada de acontecimentos, descrita com início, encadeamento e desfecho, preservada em textos que tratam o fim do mundo como um processo reconhecível. O que se sabe sobre Ragnarök vem principalmente de dois conjuntos de textos medievais islandeses: a Edda Poética, composta por poemas de tradição oral preservados por escrito, e a Edda em prosa, uma obra narrativa organizada com intenção explicativa. Essas duas fontes não dizem exatamente a mesma coisa da mesma forma, e entender essa diferença é o primeiro passo para compreender o fim do mundo nórdico como ele realmente aparece na tradição. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Na Edda Poética, Ragnarök surge principalmente em forma de profecia. O poema mais central é apresentado como a fala de uma völva, uma mulher dotada de conhecimento antigo, que descreve eventos passados e futuros como parte de uma única visão contínua. Ali, o fim do mundo não é contado como uma história linear com diálogos e cenas detalhadas, mas como uma cadeia de sinais, fenômenos naturais, colapsos sociais, monstros libertos e batalhas finais aparecem em sequência, muitas vezes em versos breves, condensados e simbólicos. O poema não se preocupa em explicar como cada coisa funciona, apenas afirma que acontecerá, criando uma sensação de inevitabilidade absoluta. Já a Edda em prosa trabalha de outro modo. Escrita em contexto cristão, com objetivo didático e sistematizador, ela reorganiza o material poético para torná-lo compreensível como narrativa. Eventos que na poesia aparecem fragmentados são reunidos, personagens recebem motivações mais claras, e o Ragnarök passa a ter começo, meio e fim mais bem definidos. O que na Edda Poética é anúncio profético, na Edda em prosa vira explicação encadeada. Por que certos monstros existem? Por que estão presos? Como se libertam? E qual papel cada um cumpre no colapso final? Essa diferença de formato é fundamental. A Edda Poética funciona como registro de uma tradição oral antiga, em que a força está na repetição de imagens e na autoridade da visão profética. A Edda em prosa funciona como uma tentativa de preservar e organizar esse material para leitores que já não viviam plenamente dentro da cultura pagã nórdica. Isso significa que muitos detalhes do Ragnarök, como a ordem exata das batalhas ou a descrição mais clara de alguns confrontos, aparecem apenas na versão em prosa, enquanto os poemas fornecem a estrutura básica dos sinais e do destino. Dentro dessas fontes, o Ragnarök é descrito como um processo em 3 grandes momentos, mesmo que isso não seja explicitado como partes. Primeiro, surgem sinais de deterioração, crises morais, colapso de vínculos sociais, fenômenos climáticos extremos e perturbações no céu. Depois ocorre a libertação das forças contidas. Monstros rompem suas prisões, inimigos antigos se organizam e o mundo entra em estado de mobilização. Por fim, acontece o confronto aberto, seguido pela destruição material do mundo conhecido e pelo surgimento de uma nova ordem. É importante notar que as fontes não apresentam o Ragnarök como um castigo por pecados individuais, nem como julgamento moral universal. Ele não acontece porque os humanos falharam, mas porque o próprio sistema do mundo nórdico foi construído com tensões internas que, em algum momento, se rompem. Deuses fizeram juramentos difíceis, prenderam forças perigosas com soluções provisórias e adiaram conflitos que não podiam ser resolvidos definitivamente. O fim do mundo, nas fontes, é consequência acumulada dessas decisões, não uma punição súbita. Outro ponto central é que não existe uma versão única e perfeitamente fechada do Ragnarök. Os poemas não concordam em todos os detalhes, e a Edda em prosa, ao tentar organizar o material, faz escolhas interpretativas. Algumas figuras aparecem com mais destaque em certos textos e quase desaparecem em outros. Alguns sinais são listados com clareza em um poema e apenas mencionados de passagem em outro. Isso não é falha da tradição.
mas característica de uma mitologia transmitida oralmente por séculos antes de ser fixada no papel. Assim, quando se fala em história completa do Ragnarök, não se trata de um único relato contínuo, mas de uma engrenagem construída a partir de peças diferentes, poemas proféticos que anunciam sinais, narrativas explicativas que organizam eventos, listas de presságios que funcionam como marcadores de tempo e episódios isolados que ganham sentido quando reunidos. O fim do mundo nórdico não é um conto fechado, mas um mecanismo narrativo que descreve como um sistema inteiro entra em colapso. Esse entendimento inicial é essencial para todo o restante deste vídeo documentário. O Ragnarök, nas fontes nórdicas, não é um mito confuso nem uma alegoria vaga. Ele é uma sequência estruturada de eventos, preservada em camadas textuais diferentes, que descreve o fim do mundo como algo que acontece porque o mundo foi construído de um modo específico. E é exatamente essa engrenagem que começa a se revelar quando se passa das fontes para o funcionamento do cosmos que elas descrevem. Para que o Ragnarök exista como fim do mundo, o mundo nórdico precisa primeiro existir como um sistema organizado, com fronteiras claras, caminhos definidos e forças perigosas mantidas sob contenção. As fontes não descrevem o cosmos nórdico como um espaço caótico, mas como uma estrutura funcional, sustentada por ligações precisas entre domínios distintos. O Apocalipse só se torna possível porque esse sistema pode falhar. No centro dessa estrutura está a ideia de múltiplos mundos conectados. Não se trata de planos abstratos, mas de territórios com funções específicas. Há o domínio dos deuses, o espaço dos humanos, as terras dos gigantes, o reino dos mortos e outras regiões associadas a fogo, gelo e forças primordiais. Cada um desses mundos existe separado por limites bem definidos, e a ordem do cosmos depende justamente de essas fronteiras permanecerem estáveis. Quando uma força atravessa um limite que deveria contê-la, o equilíbrio do mundo é ameaçado. Esses mundos não flutuam de forma independente. Eles são sustentados por uma estrutura central que atravessa toda a realidade, a árvore do mundo. As fontes a descrevem como um eixo físico e simbólico, cujas raízes e galhos conectam diferentes domínios. Não é apenas um símbolo de vida, mas uma infraestrutura cósmica. Nela existem poços, fontes e criaturas que participam diretamente da manutenção da ordem. Quando algo afeta essa estrutura, o impacto não é local, mas sistêmico. A cosmologia nórdica também depende de caminhos. Pontes e rotas ligam os mundos, permitindo deslocamento, vigilância e controle. A mais conhecida dessas ligações é a ponte que conecta o mundo dos deuses ao mundo dos humanos. Ela não é apenas um meio de transporte, mas um mecanismo de separação regulada. Enquanto a ponte está intacta, o trânsito entre domínios ocorre sob regras. Quando ela cede, a separação entre ordens deixa de existir, e forças que deveriam permanecer afastadas passam a circular livremente. Outro elemento fundamental dessa cosmologia é a contenção. As maiores ameaças do Ragnarök não surgem de repente. Elas já existem desde muito antes, mantidas sob vigilância ou aprisionadas. Lobos gigantes, serpentes colossais e forças ligadas ao fogo e à morte ocupam lugares específicos, muitas vezes nos limites do mundo habitável. Essas prisões não são perfeitas nem eternas. Elas funcionam como soluções temporárias, sustentadas por juramentos, vigilância constante e, em alguns casos, engano deliberado. Essa escolha é central para entender o fim do mundo nórdico. Em vez de destruir definitivamente essas forças, os deuses optam por contê-las. O cosmos, portanto, nasce com falhas estruturais. Ele funciona enquanto as amarras resistem, enquanto os guardiões permanecem alertas e enquanto as rotas seguem controladas. O Ragnarök não é a criação do caos, mas o colapso de um sistema que sempre dependeu de manutenção ativa. A própria distribuição dos mundos reforça essa lógica. As forças mais perigosas não ficam no centro, mas nas bordas. O gelo extremo, o fogo primordial e os gigantes ocupam regiões limítrofes, funcionando como pressão constante sobre a ordem estabelecida. O mundo dos humanos e o mundo dos deuses
Existem em uma espécie de zona intermediária, protegida enquanto as fronteiras permanecem firmes. Quando essas bordas avançam, o centro não resiste. As fontes deixam claro que o fim do mundo acontece quando várias falhas ocorrem ao mesmo tempo. Não basta uma prisão se romper ou uma ponte ceder. O Ragnarök exige a quebra simultânea de múltiplas contenções. Caminhos se tornam instáveis, correntes se partem, vigilantes caem e forças antigas atravessam limites que nunca deveriam cruzar. O colapso é global porque a estrutura é interdependente. Essa cosmologia explica porque o Ragnarök não é um evento súbito e isolado. Ele é o resultado da falência de uma engenharia cósmica complexa. Cada mundo existe em relação aos outros. Cada rota sustenta o equilíbrio. Cada contenção carrega um custo acumulado. Quando esses elementos deixam de funcionar em conjunto, o mundo não entra em crise parcial. Ele simplesmente deixa de se sustentar. Compreender essa estrutura é essencial para entender tudo o que vem depois. O Ragnarök não começa com batalhas, fogo ou monstros em marcha. Ele começa quando o sistema que separa, conecta e limita as forças do cosmos nórdico deixa de cumprir sua função. A partir desse ponto, o fim do mundo não é apenas possível, ele se torna inevitável. Nas fontes nórdicas, o Ragnarök não é apresentado como um relato histórico contado depois dos acontecimentos, mas como uma profecia declarada antes deles. Esse detalhe muda completamente a forma como o fim do mundo é construído. A principal descrição do evento surge como a fala de uma Völva, uma figura feminina associada ao conhecimento antigo, à memória do passado remoto e à capacidade de ver o que ainda não aconteceu. A profecia não é um adorno poético, mas o próprio formato técnico usado para organizar o colapso do mundo. O poema central que estrutura essa visão é a Völuspá, que funciona como um documento oral em forma de anúncio. A Völva começa evocando tempos antigos, descrevendo a criação do mundo e os primeiros conflitos, e então avança progressivamente em direção aos sinais do fim. Essa mistura deliberada de passado e futuro cria uma linha contínua de causa e consequência. O que vai acontecer no Ragnarök não surge do nada, mas é apresentado como resultado direto do que já aconteceu antes. A profecia nórdica não opera como previsão detalhada de datas ou sequências minuciosas. Ela funciona por acúmulo de sinais. Cada evento anunciado não substitui o anterior, mas se soma a ele. O colapso do mundo é descrito como uma cadeia crescente de perturbações. Primeiro surgem sinais sociais, depois sinais naturais, depois sinais cósmicos, e só então a guerra aberta. Esse formato impede que o Ragnarök seja interpretado como um único instante de destruição. Ele é, desde a origem do discurso, um processo. Outro aspecto fundamental é a autoridade da voz profética. A Völva não fala como alguém que especula, mas como alguém que já viu. No poema, ela afirma ter presenciado a criação, conhecido os deuses desde o início e testemunhado ciclos anteriores do mundo. Isso transforma o anúncio do fim em algo que não pode ser questionado ou revertido. Não se trata de advertência para evitar um desastre, mas de exposição de um destino já inscrito na estrutura do cosmos. A forma como a profecia é construída também elimina a possibilidade de intervenção corretiva. Em muitas tradições religiosas, a profecia existe para provocar mudança de comportamento. No caso nórdico, ocorre o oposto. O anúncio do Ragnarök não vem acompanhado de instruções para impedir o fim. Ele simplesmente descreve o que acontecerá, reforçando a ideia de que certas rupturas não podem ser evitadas, apenas enfrentadas. Isso cria uma lógica narrativa em que o conhecimento não gera salvação, apenas preparação. A sequência profética também é marcada pela ausência de explicações longas. A Völva nomeia eventos, mas raramente se detém em justificá-los. Ela afirma que o inverno virá, que os laços se romperão, que o sol escurecerá, que monstros serão libertos. O funcionamento interno desses acontecimentos não é detalhado no poema, mas o encadeamento é claro. Cada sinal prepara o próximo, e o ouvinte é levado a reconhecer a progressão, mesmo sem entender todos os mecanismos naquele momento.
Esse formato teve consequências diretas na forma como o Ragnarök foi transmitido. Como a profecia não explica tudo, textos posteriores tentaram preencher lacunas. A Edda em prosa reorganiza e comenta o material profético justamente porque o poema deixa muito implícito. Ainda assim, a lógica de sinais em cadeia permanece. Mesmo quando os eventos são narrados com mais detalhes, eles continuam obedecendo à ordem anunciada pela Völva. A profecia também estabelece um ritmo específico para o fim do mundo. Não há aceleração súbita. O Ragnarök se aproxima lentamente, por acúmulo. Cada sinal isolado poderia ser suportável, mas a soma deles torna o colapso inevitável. Essa construção narrativa cria tensão contínua, não explosiva. O mundo não acaba de repente. Ele se desgasta até não conseguir mais se sustentar. Por fim, tratar a profecia como documento permite entender por que o Ragnarök ocupa um lugar tão central na tradição nórdica. Ele não é apenas uma história contada entre outras. Ele é a moldura que dá sentido ao passado, ao presente e ao futuro do mundo. A voz da Völva organiza o tempo inteiro do cosmos em uma única sequência coerente, em que criação e destruição fazem parte do mesmo ciclo. Esse formato profético, baseado em sinais encadeados e anunciados com autoridade absoluta, prepara o terreno para o próximo estágio do colapso. Antes que monstros sejam libertos ou batalhas comecem, o mundo já foi descrito como condenado por uma falha mais profunda, a incapacidade de sustentar vínculos, juramentos e estruturas sociais que mantinham a ordem. E é exatamente aí que o Ragnarök começa a se manifestar de forma concreta no cotidiano dos seres que habitam o mundo. Antes que qualquer monstro seja libertado ou que o céu se transforme, o Ragnarök começa de forma silenciosa e cotidiana. As fontes nórdicas deixam claro que o fim do mundo não se inicia com fogo ou batalha, mas com a falência das relações que sustentam a vida em comunidade. O primeiro sinal concreto do colapso é social. O mundo passa a funcionar mal porque as regras que organizavam convivência, confiança e cooperação deixam de ser respeitadas. Na tradição nórdica, juramentos não são apenas promessas morais. Eles são instrumentos operacionais que mantêm a ordem. Pactos firmados entre indivíduos, famílias e grupos funcionam como garantias de estabilidade. A palavra dada sustenta alianças, regula conflitos e impede ciclos intermináveis de vingança. Quando esses juramentos começam a ser quebrados, não ocorre apenas uma falha ética. O sistema inteiro de resolução de conflitos entra em colapso. As fontes descrevem esse momento como uma era marcada por violência cotidiana e pela dissolução de laços fundamentais. Irmãos se voltam contra irmãos. Parentes entram em conflito direto. A confiança deixa de existir mesmo dentro das famílias. Esse detalhe é crucial, porque indica que o problema não está apenas em guerras entre grupos distantes, mas na incapacidade de manter relações mínimas de lealdade. Quando a unidade familiar falha, nenhuma estrutura maior consegue se sustentar. Esse processo gera uma espiral de retaliação. Sem juramentos confiáveis, qualquer ofensa exige resposta imediata. Sem confiança, não há espaço para negociação. Cada ato violento produz outro em sequência, criando um ambiente de conflito constante. A ordem social deixa de funcionar não porque alguém decidiu destruí-la, mas porque seus mecanismos básicos deixaram de produzir estabilidade. As fontes também associam esse período a uma perda generalizada de senso de dever. Obrigações tradicionais são ignoradas. Hospedagem, proteção e auxílio, valores centrais na sociedade nórdica, deixam de ser garantidos. O viajante já não encontra abrigo. O fraco já não encontra proteção. Isso transforma o cotidiano em um espaço de ameaça permanente, onde sobreviver exige antecipar a agressão em vez de confiar em regras compartilhadas. Esse colapso social tem efeitos práticos diretos. A produção de alimentos se torna instável. Rotas comerciais deixam de ser seguras. Comunidades se isolam ou se armam. A violência passa a ser preventiva, não reativa. O mundo começa a se organizar em torno do medo e não da cooperação. Esse estado de tensão constante prepara o terreno para qualquer desastre maior.
porque a sociedade já não tem capacidade de resposta coletiva. É importante notar que, nas fontes, esse período não é descrito como um castigo imposto de fora. Ele emerge de dentro da própria sociedade. O Ragnarök, nesse ponto, não precisa de monstros ou forças sobrenaturais para avançar. Ele progride porque as pessoas deixam de agir como parte de um sistema compartilhado. A ordem se desfaz antes mesmo que seja atacada fisicamente. Esse detalhe reforça a lógica do fim do mundo nórdico como consequência acumulada. Os deuses não descem imediatamente para punir ou corrigir. O mundo humano se desorganiza por conta própria, seguindo o mesmo padrão de falhas estruturais que já existia no cosmos. Assim como prisões cósmicas são provisórias, também são provisórios os acordos que mantêm a vida social estável. Quando a confiança desaparece, o mundo já está em colapso, mesmo que ainda pareça intacto. As fontes tratam esse estágio como um ponto de não retorno. Uma sociedade que não consegue sustentar juramentos não consegue se reorganizar diante de crises maiores. É nesse contexto de desintegração silenciosa que os sinais seguintes ganham força. O Ragnarök já está em andamento, mesmo que nada ainda tenha queimado ou desmoronado. Depois da falência dos vínculos sociais, o colapso deixa de ser apenas humano e passa a atingir diretamente o ambiente. As fontes descrevem a chegada de um inverno extremo e prolongado, conhecido como Fimbulvetr, como um dos sinais mais claros de que o mundo entrou em uma fase irreversível de deterioração. Esse inverno não é apresentado como um fenômeno isolado, mas como uma sequência contínua de estações frias, sem verões compensatórios, capaz de desmontar a base material da vida. O primeiro efeito prático do Fimbulvetr é o colapso da produção de alimentos. Em sociedades dependentes de ciclos agrícolas e pastoris bem definidos, a ausência de períodos quentes compromete colheitas, reduz pastagens e provoca a morte de rebanhos. A escassez não surge de forma pontual, mas se acumula ao longo do tempo. Cada inverno adicional consome reservas que não podem ser repostas. O resultado é uma fome prolongada, que atinge primeiro os mais vulneráveis e depois se espalha por toda a população. Com a fome, vem o deslocamento. Comunidades inteiras abandonam territórios que já não conseguem sustentar a vida. Esse movimento forçado rompe fronteiras tradicionais, pressiona regiões vizinhas e intensifica disputas por recursos. As fontes associam esse período a migrações constantes, não como estratégia planejada, mas como reação desesperada à escassez. Onde antes havia acordos de convivência, agora há competição direta por terra, abrigo e alimento. A escassez também altera o comportamento social de maneira profunda. A hospitalidade, valor central na cultura nórdica, torna-se inviável quando não há excedente. Proteger estranhos passa a ser um risco. A ajuda ao próximo se transforma em ameaça à própria sobrevivência. Esse contexto reforça a quebra de juramentos já iniciada antes e acelera a violência cotidiana. Roubo deixa de ser exceção e se torna prática comum. A guerra deixa de ser escolha política e passa a ser meio de sobrevivência. As fontes deixam claro que o Fimbulvetr não afeta apenas os humanos. Ele é descrito como um desequilíbrio geral do mundo natural. Animais sofrem, ciclos migratórios falham e sinais de desordem se espalham pelo ambiente. O inverno prolongado funciona como um teste de resistência que o mundo não consegue superar. Cada camada da sociedade, humana ou não, é pressionada ao limite ao mesmo tempo. Esse cenário cria um efeito cumulativo. A fome alimenta a violência. A violência destrói a cooperação. A falta de cooperação impede qualquer resposta coletiva ao desastre climático. O mundo entra em um ciclo fechado de degradação. Mesmo que o inverno terminasse de repente, as estruturas sociais já estariam comprometidas demais para permitir recuperação rápida. O Fimbulvetr, portanto, não é apenas um fenômeno climático, mas um acelerador do colapso total. Outro ponto importante é que as fontes não apresentam esse inverno como punição divina direcionada. Ele surge como parte do encadeamento do destino, não como reação moral a comportamentos específicos. Isso reforça a lógica do Ragnarök como processo inevitável.
O clima se torna hostil, porque o mundo entrou em uma fase em que seus próprios mecanismos deixaram de funcionar de maneira estável. Ao final do Fimbulvetr, o mundo já não está apenas socialmente fragmentado, mas materialmente exausto. Populações enfraquecidas, territórios devastados e conflitos constantes criam um cenário em que qualquer novo abalo tem efeito devastador. É nesse ambiente de esgotamento físico e humano que os sinais seguintes se manifestam no próprio céu, atingindo não apenas a Terra, mas o ritmo fundamental do tempo. Com o mundo social fragmentado e o ambiente material exaurido pelo inverno prolongado, os sinais do Ragnarök avançam do chão para o céu. As fontes descrevem o momento em que o próprio ritmo do tempo entra em colapso, marcado pela perseguição e pela captura do Sol e da Lua por dois lobos cósmicos, Skjöll e Hati. Esse evento não é tratado como espetáculo simbólico, mas como ruptura funcional do mundo. Na cosmologia nórdica, o Sol e a Lua não são apenas corpos luminosos. Eles regulam o tempo, as estações, os ciclos agrícolas e a orientação no espaço. O movimento desses astros permite contar dias, prever colheitas, planejar deslocamentos e manter rituais que organizam a vida coletiva. Quando os lobos finalmente alcançam suas presas, o impacto não é apenas visual. O relógio do mundo deixa de funcionar. As fontes descrevem a perseguição como algo antigo, em andamento desde o início dos tempos. Os lobos correm atrás dos astros continuamente, sem descanso, como se o colapso estivesse sempre se aproximando. Esse detalhe é fundamental, porque mostra que o fim não começa no momento da captura, mas se constrói ao longo de um processo prolongado de ameaça constante. O Ragnarök, mais uma vez, aparece como consequência acumulada, não como surpresa. Quando o Sol e a Lua são finalmente tomados, a escuridão se espalha. Não se trata de uma simples noite prolongada, mas da perda da previsibilidade. Sem a alternância regular de luz e sombra, o mundo perde referências básicas. Navegação se torna perigosa. Caminhos deixam de ser confiáveis. O senso de orientação espacial e temporal se dissolve. Em uma sociedade dependente da observação do céu para se organizar, esse apagão representa uma falência total de coordenação. O efeito psicológico desse evento também é descrito de forma indireta, mas clara. O medo se torna dominante. Sem ciclos definidos, não há expectativa de melhora. A esperança de retorno da luz desaparece. Esse estado mental reforça o colapso social já em curso, pois decisões passam a ser tomadas sob pânico constante. A ausência de ritmo gera comportamento errático, impulsivo e violento, ampliando o caos já existente. Esse apagão do tempo afeta também a autoridade. Lideranças tradicionais perdem sua capacidade de orientar e prever. Rituais que dependiam de datas e ciclos deixam de fazer sentido. O poder simbólico associado ao conhecimento do tempo se dissolve. Assim como os juramentos falharam no plano social, o calendário falha no plano cósmico. O mundo deixa de responder às estruturas que o organizavam. As fontes não apresentam esse evento como reversível. Uma vez que os lobos capturam os astros, não há indicação de resgate imediato ou restauração rápida. O dano é tratado como definitivo dentro do processo do Ragnarök. A perda do Sol e da Lua não é um teste temporário, mas uma etapa irreversível do colapso, que empurra o mundo ainda mais perto do confronto final. Ao atacar o céu, o Ragnarök atinge algo que nenhuma sociedade consegue substituir. Recursos podem ser disputados, lideranças podem ser derrubadas, mas o tempo, quando deixa de funcionar, não pode ser improvisado. Esse é o momento em que o colapso se torna total, pois o mundo perde não apenas sua ordem social e material, mas também o ritmo que sustentava toda a experiência da realidade. Com o céu escurecido e o tempo desorganizado, o mundo entra em uma fase em que até as estruturas físicas começam a falhar. O que estava preso sob a terra e mantido por contenções antigas passa a sentir a pressão do colapso geral. E quando o chão começa a se mover, o Ragnarök deixa de ser apenas sinal e se transforma em libertação das forças que jamais deveriam ter sido soltas. Com o tempo desorganizado e o céu privado de seus ritmos, o colapso do Ragnarök
desce novamente para a Terra, mas agora de forma violenta e irreversível. As fontes descrevem o momento em que o próprio solo começa a falhar. Tremores atravessam o mundo. Montanhas se partem, rochas se deslocam e estruturas antigas cedem. Esses abalos não aparecem como acidentes isolados, mas como sinais de que as contenções que sustentavam a ordem física e mítica do mundo deixaram de cumprir sua função. Na cosmologia nórdica, muitas das maiores ameaças não foram destruídas, mas presas. Correntes, amarras e limites físicos mantêm forças perigosas afastadas do mundo habitável. Essas prisões não existem fora da Terra. Elas dependem do chão, da rocha e da estabilidade do mundo físico. Quando o solo começa a se mover, essas contenções entram em colapso ao mesmo tempo. O mundo passa a agir contra si mesmo, transformando sua própria estrutura em instrumento de libertação. Os tremores têm um papel operacional claro. Eles quebram correntes, alargam fendas e removem barreiras que exigiam estabilidade constante para funcionar. O que antes estava contido por técnica, vigilância e sacrifício deixa de estar seguro. As fontes não descrevem esse processo como explosão súbita, mas como falha progressiva. Primeiro surgem rachaduras. Depois, as amarras cedem. Por fim, aquilo que estava preso encontra passagem. Esse detalhe reforça uma ideia central do Ragnarök. O fim do mundo não exige um ataque externo direto. O próprio planeta se torna o agente da libertação. Não são inimigos que rompem prisões à força, mas o colapso geral que torna impossível manter qualquer sistema de contenção. O mundo, já enfraquecido por falhas sociais, climáticas e cósmicas, perde também sua integridade física. As fontes associam esses tremores a um sentimento de perda total de segurança. Nada mais é firme, nenhum lugar é estável. A Terra, que deveria sustentar casas, caminhos e defesas, passa a ameaçar quem a habita. Esse cenário elimina a última ilusão de controle. Mesmo aqueles que ainda tentavam resistir, percebem que não existe mais refúgio confiável. Outro efeito direto das rupturas do solo é a abertura de caminhos inesperados. Fendas permitem a passagem de forças que estavam isoladas em regiões profundas ou distantes. O limite entre superfície e profundidade se dissolve. O mundo deixa de ter dentro e fora claramente definidos. Essa perda de separação acelera a convergência das ameaças em direção ao centro do mundo habitável. Esse estágio do Ragnarök marca a transição definitiva entre sinais e ação. Até aqui, o colapso podia ser percebido como deterioração progressiva. Com os tremores, o mundo entra em fase de liberação ativa. O que estava preso por decisões antigas retorna para cobrar seu custo. Cada contenção quebrada revela que o equilíbrio anterior dependia de esforço constante e nunca foi permanente. Quando o chão se rompe, não há mais como restaurar a ordem anterior. Não existe ferramenta capaz de reconstruir prisões enquanto o mundo inteiro continua instável. A libertação das forças antigas não é apenas provável, é inevitável. O Ragnarök deixa de ser um processo anunciado e passa a ser um evento em execução. É nesse ponto que o colapso ganha mobilidade. Aquilo que estava contido começa a se mover, a se organizar e a avançar. Entre essas forças libertas, uma das imagens mais perturbadoras surge nas fontes como sinal de que o fim do mundo não será apenas destruição, mas também mobilização organizada. Um navio construído com restos humanos, pronto para atravessar mares já em convulsão e levar a guerra até o coração do mundo. Com as contenções rompidas e as forças antigas novamente livres, o Ragnarök entra em uma fase decisiva, a do deslocamento organizado. As fontes não descrevem o fim do mundo apenas como caos espontâneo, mas como uma mobilização estruturada. É nesse ponto que surge Naglfar, o navio construído a partir das unhas dos mortos, apresentado não como imagem decorativa, mas como peça central da logística da guerra final. Naglfar não aparece de forma isolada. Ele é introduzido como consequência direta de tudo o que veio antes. O colapso social gerou mortes em massa. O inverno prolongado ampliou a mortalidade. A quebra de rituais e cuidados tradicionais deixou corpos sem preparo adequado. O mito transforma esse acúmulo em matéria-prima.
Pequenas falhas repetidas ao longo do tempo se somam até formar um instrumento gigantesco de destruição. O navio é feito de restos humanos porque o mundo já vinha se desfazendo em escala humana muito antes da batalha final. O funcionamento da imagem é preciso. Um navio não é símbolo de destruição imediata, mas de transporte. Ele existe para levar forças de um ponto a outro. Ao introduzir Naglfar, as fontes deixam claro que o fim do mundo não será apenas uma explosão localizada. Haverá deslocamento, travessia e chegada coordenada. O caos se move. A guerra deixa de ser possibilidade e passa a ser campanha. O material de construção do navio também carrega uma função prática dentro do mito. As unhas crescem após a morte, e o cuidado com o corpo do falecido fazia parte de costumes que mantinham a ordem simbólica e social. Ao afirmar que Naglfar é construído a partir de unhas não cortadas, a tradição indica que a negligência acumulada ao longo do tempo alimenta diretamente o desastre. Não se trata de moralização abstrata, mas de causalidade interna. Práticas abandonadas produzem consequências materiais no próprio mecanismo do fim. As fontes associam Naglfar à libertação das forças inimigas e à travessia de mares já agitados pela serpente do mundo. Isso reforça a ideia de que o navio não surge pronto desde sempre, mas se torna utilizável apenas quando o mundo já perdeu estabilidade. Os mares em convulsão, que antes seriam obstáculo, agora se tornam caminho. O que antes impedia deslocamento passa a facilitar a invasão. O ambiente inteiro coopera com o avanço do colapso. Outro ponto importante é que Naglfar não transporta um inimigo isolado. Ele funciona como vetor de coalizão. Mortos, gigantes e forças do limite utilizam o mesmo meio de deslocamento. Isso mostra que o Ragnarök não é uma série de conflitos desconectados, mas uma convergência. Diferentes ameaças antes separadas por domínios e fronteiras passam a atuar juntas, unificadas pelo mesmo objetivo de destruição. A presença do navio também altera a escala do conflito. A guerra final não acontece apenas nos limites do mundo ou em regiões distantes. Ela chega ao centro. Naglfar permite que forças externas atravessem mares e alcancem diretamente os campos, onde o confronto decisivo ocorrerá. O mundo deixa de ter zonas seguras. Nenhuma distância oferece proteção. Ao introduzir um elemento tão concreto quanto um navio, as fontes reforçam a natureza operacional do Ragnarök. O fim do mundo nórdico não é um colapso abstrato do universo, mas uma sequência de ações coordenadas, dependentes de deslocamento, reunião e ataque. Naglfar é a prova de que, no momento final, o caos não age sozinho. Ele se organiza. Com a logística do fim estabelecida e as forças inimigas em movimento, o Ragnarök entra em uma nova fase. Já não se trata apenas de estruturas falhando ou de ameaças libertas, mas de liderança, estratégia e inversão de alianças. E nenhuma figura representa melhor essa virada do que aquele que, uma vez solto, transforma o colapso em plano. Loki. Com as prisões rompidas e a mobilização em curso, o Ragnarök deixa de ser apenas liberação de forças e passa a ser coordenação consciente. É nesse ponto que a libertação de Loki altera definitivamente o curso dos acontecimentos. As fontes não o apresentam apenas como mais um inimigo entre outros, mas como o agente que transforma a desordem em estratégia e ressentimento em plano de guerra. Antes do Ragnarök, Loki ocupa uma posição ambígua dentro da ordem do mundo. Ele circula entre deuses, participa de alianças, resolve problemas e ao mesmo tempo cria outros. Essa ambiguidade não é casual. Ela funciona enquanto o sistema ainda consegue absorver transgressões. Quando as estruturas sociais e cósmicas começam a falhar, essa ambiguidade se torna insustentável. A punição de Loki o empurra definitivamente para fora da ordem, e sua libertação marca o instante em que a ruptura interna se converte em oposição aberta. As fontes descrevem a soltura de Loki como consequência direta do colapso geral. Não há resgate heróico nem fuga engenhosa. As amarras cedem porque o mundo já não consegue mantê-las. Esse detalhe é essencial. Loki não vence a contenção pela força individual,
mas pelo fracasso sistêmico das estruturas que o mantinham preso. Assim que retorna à ação, ele não age de forma caótica ou impulsiva. Ele assume um papel organizador. O que muda com Loki solto não é apenas o número de inimigos, mas a forma como eles se articulam. Gigantes, mortos e forças do limite deixam de agir como ameaças dispersas e passam a operar de maneira convergente. Loki conhece os vínculos antigos, entende as falhas dos deuses e sabe como explorar ressentimentos acumulados. Ele não cria o caos do zero, ele dá direção ao caos já existente. A inversão de vínculos é um dos elementos centrais desse estágio do Ragnarök. Relações que antes sustentavam a ordem se tornam instrumentos de ataque. Conhecimento íntimo vira vantagem estratégica. Loki sabe quem vigia, quem guarda, quem está enfraquecido e quais juramentos foram quebrados no passado. A guerra final não é travada entre estranhos, mas entre antigos aliados que agora conhecem perfeitamente as fraquezas uns dos outros. Esse papel estratégico explica por que Loki aparece nas fontes liderando ou acompanhando forças que avançam contra os deuses. Ele não é apenas um combatente, ele é um catalisador. Sua presença acelera a convergência dos eventos anunciados na profecia. O Ragnarök, que poderia se manifestar como uma série de catástrofes desconectadas, assume forma de conflito organizado porque alguém transforma desintegração em ofensiva coordenada. Outro aspecto importante é que Loki encarna a falha definitiva da integração social. Enquanto esteve parcialmente dentro da ordem, o sistema conseguiu funcionar, ainda que de forma instável. Quando ele é excluído de maneira total, a ordem perde sua última válvula de adaptação. O mundo passa a operar apenas em extremos, contenção rígida ou ruptura violenta. Essa rigidez prepara o terreno para o confronto sem retorno. As fontes não apresentam a atuação de Loki como moralmente complexa nesse estágio. Ele não hesita, não negocia e não tenta reconstruir vínculos. Sua escolha é clara e definitiva. Isso reforça a ideia de que o Ragnarök não é um momento de dúvida, mas de definição. Cada força assume seu lugar, e as ambiguidades que sustentaram o mundo até ali deixam de existir. Com Loki à frente da articulação do ataque, o colapso ganha direção e velocidade. O caos agora tem liderança, e entre as forças que se movem sob essa coordenação, nenhuma representa de forma tão absoluta a quebra da própria ideia de segurança quanto o lobo que, desde o início, foi temido não pelo que fazia, mas pelo que era destinado a fazer, Fenrir. Entre todas as forças libertadas no Ragnarök, nenhuma representa de forma tão direta a falência da ideia de segurança quanto Fenrir. As fontes o apresentam não como um inimigo que surge no fim, mas como um risco conhecido desde muito cedo, observado, temido e contido enquanto foi possível. Fenrir existe no centro do sistema de segurança do mundo nórdico e seu papel no colapso revela como soluções provisórias acumulam custos que retornam de forma amplificada. Desde o início, Fenrir é identificado como ameaça pelo simples fato de crescer sem limite. Não é o que ele faz que alarma os deuses, mas o que ele se torna. O crescimento contínuo do lobo funciona como evidência concreta de que certas forças não podem ser integradas nem ignoradas. Elas exigem decisão. As fontes deixam claro que, diante desse crescimento, os deuses optam por adiar o confronto direto e buscar contenção técnica. As tentativas iniciais de contenção falham. Correntes comuns são testadas e rompidas. Cada falha confirma que a ameaça não pode ser neutralizada por meios ordinários. Esse processo é narrado como experimento sucessivo: testar força, observar resultado, reconhecer limite. A contenção final só é possível por meio de um artifício excepcional, produzido com elementos raros e impossíveis de replicar facilmente. A segurança do mundo passa a depender de uma solução única, frágil e irrepetível. O método usado para prender Fenrir revela outra falha estrutural. A contenção só funciona por meio de engano. Fenrir aceita ser amarrado porque confia na palavra dos deuses, e essa confiança é quebrada no momento decisivo. O preço desse engano é imediato e concreto. Um dos deuses perde a mão como garantia.
A segurança do mundo, portanto, já nasce comprometida por uma dívida não resolvida. A ordem se mantém, mas ao custo de traição e mutilação. Esse detalhe é central para entender por que a contenção de Fenrir falha no Ragnarök. A prisão não é sustentada por legitimidade ou consenso, mas por técnica e força. Ela exige vigilância constante e estabilidade do mundo físico. Quando tremores começam, quando correntes cedem e quando o chão se rompe, a amarra que segura Fenrir não tem mais como resistir. O sistema que o mantinha preso dependia de condições que o próprio Ragnarök destrói. Quando Fenrir se liberta, ele não precisa aprender a destruir. Ele já é a própria negação da contenção. As fontes descrevem sua ação como avanço direto, sem hesitação. Ele não negocia, não se organiza em torno de alianças complexas. Sua função é quebrar. Fenrir representa a ruptura total da confiança em qualquer sistema de segurança baseado em adiamento e contenção temporária. A presença de Fenrir no campo final altera completamente a natureza do conflito. Enquanto outros inimigos dependem de logística, deslocamento e coordenação, Fenrir é uma arma em si mesmo. Ele avança, rompendo tudo o que encontra. Sua simples existência no confronto invalida estratégias defensivas tradicionais. Não há muralha, pacto ou vigilância capaz de detê-lo uma segunda vez. As fontes reforçam essa ideia ao associar Fenrir diretamente ao colapso do comando. Ele não é enviado contra forças menores. Ele é destinado ao centro da ordem. Sua trajetória no Ragnarök culmina no confronto com a figura que representa a autoridade máxima do mundo. Isso não é coincidência narrativa. Fenrir não destrói apenas corpos ou territórios. Ele destrói a própria ideia de que a ordem pode se sustentar por controle contínuo do risco. Nesse sentido, Fenrir não é apenas um monstro entre outros. Ele é a consequência final de todas as decisões de adiamento tomadas desde o início do mundo. Cada tentativa de evitar o confronto direto contribuiu para torná-lo maior, mais forte e mais destrutivo. Quando finalmente se liberta, o Ragnarök atinge um ponto em que não há mais retorno possível. Com Fenrir avançando, a segurança deixa de existir como conceito. O mundo entra em um estágio em que nenhuma contenção resta de pé. E enquanto o lobo rompe o que ainda resistia em terra firme, outra força, que sempre esteve presente como limite silencioso, começa a se mover sob as águas, transformando o próprio mar em campo de batalha. Enquanto Fenrir avança em terra firme, como força de ruptura direta, o Ragnarök também se manifesta a partir das águas. As fontes descrevem a movimentação de Jormungandr, a serpente do mundo, como um evento que altera não apenas o cenário do conflito, mas a própria geografia do planeta. Diferente de outras ameaças, Jormungandr não precisa ser libertada de uma prisão tradicional. Sua contenção sempre dependeu do equilíbrio do mundo. Quando esse equilíbrio falha, o mar inteiro se transforma em arma. Desde o início, a serpente é descrita como circundando o mundo, mantendo-se nas profundezas do oceano. Essa posição não é casual. Ela define um limite físico e simbólico. Enquanto Jormungandr permanece imóvel, o mar funciona como fronteira. Quando ela se move, essa fronteira deixa de existir. As fontes associam sua agitação ao colapso dos mares, à elevação das águas e à inundação de regiões habitáveis. O oceano deixa de separar e passa a invadir. O mecanismo aqui é claro. A serpente sustenta o equilíbrio do mar por contenção. Ao se erguer, ela desloca volumes imensos de água. Costas são engolidas, rotas marítimas se tornam impossíveis e territórios antes estáveis desaparecem sob as ondas. A inundação não aparece como evento isolado, mas como consequência direta do movimento da criatura. O Ragnarök, portanto, não se limita a batalhas entre seres. Ele envolve a transformação física do mundo. Outro elemento central é o veneno. As fontes afirmam que Jormungandr exala toxinas capazes de contaminar ar e água. Esse detalhe amplia o alcance da destruição. Mesmo onde a serpente não ataca diretamente, o ambiente se torna hostil à vida. O veneno não escolhe alvos. Ele se espalha, tornando a vitória militar irrelevante para a sobrevivência a longo prazo.
O mundo passa a morrer por contaminação, não apenas por violência. A movimentação da serpente também fecha definitivamente as rotas de fuga. Se em estágios anteriores ainda era possível imaginar deslocamento para regiões menos afetadas, o colapso do mar elimina essa possibilidade. A água, que antes oferecia passagem e comércio, agora impede qualquer retirada organizada. O mundo se torna um espaço fechado, sem margens seguras. As fontes reforçam que Jormungandr não atua de forma estratégica no sentido humano. Ela não coordena ataques nem responde a sinais. Sua função no Ragnarök é ambiental. Ela transforma o cenário inteiro em campo de batalha. Onde a terra surge inundação, onde há ar respirável, surge veneno. Essa atuação amplia o colapso para além de qualquer confronto específico. Esse papel explica por que a serpente é associada ao confronto final, com uma das principais forças de resistência do mundo. O encontro não acontece porque a serpente escolhe um inimigo, mas porque seu avanço torna o confronto inevitável. Quando o mar invade tudo, não há como evitar o choque. A batalha surge como consequência do deslocamento ambiental extremo. Com Jormungandr em movimento, o Ragnarök alcança uma escala planetária. Terra e mar deixam de funcionar como elementos previsíveis. A distinção entre cenário e arma desaparece. O próprio mundo se torna hostil à vida organizada. Nesse ponto, o fim do mundo já não depende apenas de líderes, estratégias ou decisões. Ele se manifesta como transformação física total do ambiente. Quando o mar se ergue, o céu já escureceu e a terra já tremeu, o conflito deixa de ser apenas uma sucessão de sinais. Ele se torna confronto aberto. Para marcar essa transição definitiva, as fontes introduzem um elemento sonoro e simbólico que anuncia, sem possibilidade de retorno, que o Ragnarök deixou de ser presságio e passou a ser guerra. Depois da falência social, do inverno prolongado, do apagão do tempo, das rupturas do solo e da transformação do mar em arma, o Ragnarök atinge um ponto decisivo. As fontes descrevem o instante em que o colapso deixa de ser apenas uma sucessão de sinais e se torna guerra declarada. Esse momento é marcado pelo som de um único instrumento, o Gjallarhorn, tocado por Sekka Heimdall S.A., o vigia dos deuses. O papel do Gjallarhorn não é simbólico no sentido abstrato. Ele funciona como um sistema de alarme. Enquanto os sinais anteriores indicavam deterioração progressiva, o toque do chifre anuncia mobilização imediata. Ele informa que as fronteiras caíram, que os inimigos estão em movimento e que não existe mais espaço para contenção ou adiamento. A partir desse som, o mundo entra oficialmente em estado de guerra. Heimdall ocupa uma posição específica na ordem do cosmos. Ele não é um comandante militar nem um estrategista político. Sua função é vigilância permanente. As fontes o descrevem como aquele que vê longe, ouve o que outros não percebem e guarda as rotas entre os mundos. Isso torna seu papel no Ragnarök especialmente preciso. Quando o vigia toca o alarme, significa que todos os limites que ele protegia já foram ultrapassados. O som do Gjallarhorn não convoca apenas os deuses. Ele ressoa por todo o cosmos. Inimigos também o ouvem. O alarme não serve para surpreender, mas para sincronizar. Ele transforma um colapso difuso em um conflito organizado, no qual cada força reconhece que o confronto final começou. O Ragnarök passa a operar em tempo de guerra, não mais em tempo de presságio. Esse detalhe é fundamental para entender a lógica do mito. Até aqui, o fim do mundo avançava por acumulação de falhas. A partir do toque do chifre, há decisão e deslocamento consciente. Os deuses se armam, tomam posição e marcham. Os inimigos, já em movimento, ajustam suas rotas e convergem para o campo final. O mundo entra em uma fase de ação direta, em que cada evento produz resposta imediata. O alarme também elimina qualquer possibilidade de retorno à normalidade. Em muitas narrativas, um aviso pode servir para evitar desastre. No Ragnarök, ocorre o oposto. O aviso confirma que o desastre já está em curso e não pode ser interrompido. O toque do Gjallarhorn não salva. Ele oficializa o fim das tentativas de manter a ordem anterior. As fontes tratam esse momento como uma mudança de estado. Antes,
ainda existiam resquícios de estrutura. Depois do alarme, tudo passa a ser organizado em função do confronto. Caminhos são usados para marchar, armas são preparadas, guardiões deixam seus postos fixos. A vigilância contínua cede lugar à participação direta na batalha. O sistema que observava o mundo agora entra no conflito que observava. Esse é o instante em que o Ragnarök se torna irreversível em termos operacionais. Não porque ainda não fosse inevitável, mas porque agora todas as forças reconhecem o mesmo marco temporal. O fim do mundo deixa de ser um processo silencioso e passa a ser um evento compartilhado por todos os envolvidos. Com o alarme soando e a mobilização em curso, as últimas estruturas que separavam os domínios começam a ceder de vez. As rotas que permitiam controle passam a permitir invasão. A ponte que ligava mundos sob regras específicas entra em colapso. E quando esse caminho falha, a separação entre ordens desaparece por completo, abrindo espaço para a convergência final das forças do Ragnarök. Com o alarme soando e as forças em marcha, o Ragnarök atinge a infraestrutura que mantinha o mundo funcional. As fontes descrevem o colapso da ponte que liga os domínios como um evento decisivo, porque ela não é apenas um caminho, mas um sistema de separação regulada. Enquanto existia, o trânsito entre ordens seguia regras. Quando cede, essas regras deixam de existir. A ponte cumpre duas funções simultâneas. Ela permite passagem controlada e, ao mesmo tempo, impede invasões indiscriminadas. Guardada e monitorada, ela garante que deslocamentos ocorram sob vigilância. Isso mantém o equilíbrio entre mundos que não deveriam se misturar livremente. A queda da ponte, portanto, não é simples destruição de um acesso. É a perda do mecanismo que definia quem podia atravessar, quando e em quais condições. As fontes indicam que a ponte não cai por ataque direto isolado, mas por sobrecarga. O mundo já estava instável. Tremores percorriam o solo. Forças avançavam em massa. O uso excessivo, somado ao colapso geral das contenções, torna impossível sustentar a estrutura. A ponte cede porque o sistema inteiro falhou, não porque um inimigo específico a destruiu. Esse detalhe reforça a lógica do Ragnarök como colapso sistêmico. As rotas não falham por incompetência de seus guardiões, mas porque foram projetadas para um mundo que já não existe. Elas dependiam de estabilidade mínima, de fronteiras reconhecidas e de equilíbrio entre forças. Quando essas condições desaparecem, qualquer infraestrutura se torna inútil. A queda da ponte tem efeito imediato na dinâmica do conflito. Sem um caminho regulado, a distinção entre domínios se dissolve. Forças que antes estavam separadas por limites claros passam a se encontrar diretamente. O espaço do confronto se expande. O campo de batalha deixa de ser periférico e passa a incluir o coração do mundo habitável. Outro efeito importante é a perda definitiva de controle logístico. Enquanto a ponte existia, era possível prever deslocamentos. Sabia-se por onde alguém passaria. Com sua falha, os movimentos se tornam imprevisíveis. Invasões podem ocorrer por múltiplos pontos. A defesa organizada se torna impraticável. O Ragnarök deixa de ser uma guerra com linhas definidas e se transforma em convergência caótica de forças. As fontes também sugerem que a queda da ponte tem impacto simbólico direto na autoridade. A ponte representava a ligação entre ordens distintas sob um mesmo sistema cósmico. Sua falha indica que esse sistema não é mais válido. Não há centro capaz de arbitrar trânsito ou impor limites. A ordem antiga deixa de ser aplicável na prática. Esse momento marca a transição final para o confronto direto. Até aqui, ainda existiam vestígios de separação. Com a ponte fora de uso, não há mais espaço intermediário. Tudo o que estava distante se aproxima. Tudo o que estava contido se mistura. O Ragnarök entra em sua fase de convergência total. A partir desse ponto, o conflito deixa de ser difuso. As forças do limite chegam ao campo final. Gigantes, mortos e entidades libertas se apresentam de forma organizada. O mundo já não tem barreiras internas. E quando todos os inimigos atravessam ao mesmo tempo, o Ragnarök se revela como aquilo que sempre foi anunciado:
uma reunião final de tudo o que foi mantido à margem da ordem. Com as rotas colapsadas e a separação entre ordens dissolvida, o Ragnarök entra em sua fase de convergência. As fontes descrevem a chegada simultânea de forças que até então existiam à margem do mundo organizado. Não se trata de uma massa indistinta de monstros, mas de grupos com funções diferentes, reunidos pelo mesmo colapso estrutural. O fim do mundo nórdico acontece quando tudo aquilo que foi mantido fora da ordem passa a ocupar o centro do cenário. Os gigantes formam a primeira grande frente. Eles não surgem como novidade, mas como pressão constante que finalmente atravessa os limites. Ao longo da tradição, os gigantes representam forças primordiais, associadas a ambientes hostis, fronteiras extremas e oposição direta à organização dos deuses. No Ragnarök, eles deixam de atuar de forma localizada e passam a avançar como conjunto. A antiga tensão entre centro e periferia se transforma em invasão aberta. Paralelamente, forças ligadas ao mundo dos mortos entram em movimento. Mortos que antes permaneciam confinados a seus domínios passam a marchar. Esse deslocamento não é apresentado como retorno individual de espíritos, mas como mobilização coletiva. A morte deixa de ser destino final e se transforma em reserva de força ativa. O mundo perde a separação entre vivos e mortos, e essa ruptura amplia o conflito para além de qualquer escala humana. Também avançam entidades associadas aos limites do cosmos, ligadas ao fogo, ao gelo e a regiões que nunca fizeram parte do espaço habitável. Essas forças não disputam poder político nem território específico. Elas existem para desfazer estruturas. Sua presença indica que o Ragnarök não é apenas uma guerra por domínio, mas um evento de desmantelamento total do mundo como ele era conhecido. O elemento decisivo desse estágio é a simultaneidade. As fontes insistem que essas forças chegam juntas. Não há tempo para enfrentar um inimigo por vez. O colapso das contenções permite que todas as ameaças acumuladas ao longo do tempo se manifestem ao mesmo tempo. Isso torna qualquer defesa fragmentada inútil. O mundo é pressionado em todas as direções, por terra, por mar e a partir de regiões antes inacessíveis. Essa convergência também encerra a ideia de conflito equilibrado. Os deuses não enfrentam um adversário isolado, mas um conjunto de forças que representam tudo aquilo que foi excluído, adiado ou contido. O Ragnarök se revela como cobrança total. Cada decisão antiga retorna sob a forma de inimigo presente no campo final. Outro ponto importante é que essas forças não precisam ser coordenadas por uma única liderança para funcionar em conjunto. O colapso do mundo cria um alinhamento automático de interesses. Tudo o que se opunha à ordem anterior agora se beneficia de sua queda. A destruição deixa de exigir comando central. Ela ocorre porque o sistema que mantinha a separação deixou de existir. Quando gigantes, mortos e forças do limite ocupam o mesmo espaço, o Ragnarök atinge seu ponto de não retorno. O mundo já não pode ser preservado nem parcialmente. O confronto que se aproxima não decidirá quem governa, mas se algo do mundo antigo continuará existindo. E entre todas as forças que avançam, uma se destaca não por liderar, mas por encerrar definitivamente qualquer possibilidade de reconstrução imediata. O fogo que consome sem deixar estrutura para sustentar retorno. Com todas as forças do limite reunidas, o Ragnarök alcança o estágio em que a guerra deixa de decidir destinos individuais e passa a desmontar o próprio mundo. As fontes apresentam Surtr como o agente dessa etapa final. Ele não surge para conquistar território, nem para substituir uma autoridade por outra. Sua função é encerrar o ciclo por meio de um instrumento que não negocia, não prende e não preserva: o fogo. Surtr está associado desde o início às regiões extremas do cosmos, ligadas ao calor primordial. Ele não pertence ao mundo habitável nem às zonas intermediárias. Sua existência marca um limite absoluto. Enquanto outras forças podem ser contidas, desviadas ou enfrentadas em batalha, o fogo que Surtr carrega atua como tecnologia de destruição total. Ele não visa derrotar inimigos específicos,
mas eliminar as condições que permitem qualquer forma de organização. As fontes descrevem o avanço do fogo como etapa posterior aos confrontos diretos. Primeiro, os inimigos chegam. Depois, os duelos decisivos ocorrem. Só então, o incêndio se espalha. Essa ordem é importante, porque indica que o fogo não é arma de abertura, mas de encerramento. Ele entra em ação quando a estrutura do mundo já está comprometida, garantindo que não reste base material para retorno imediato à ordem anterior. O funcionamento do fogo no Ragnarök é sistemático. Ele consome construções, campos, florestas e salões. Diferente da inundação que pode recuar, o incêndio deixa apenas cinzas. O que é queimado não mantém forma, função nem memória estrutural. O mundo perde seus pontos de referência. Não há estradas para seguir, nem abrigos para reconstruir. O cenário deixa de existir como espaço utilizável. Esse detalhe reforça por que Surtr não atua como comandante militar. Ele não precisa de estratégia complexa. Sua presença basta para que o mundo se torne inabitável. O fogo age de maneira indiferente a alianças, linhagens ou méritos. Ele atinge tudo o que existe dentro do espaço do antigo cosmos. A destruição deixa de ser seletiva e passa a ser total. As fontes também associam o fogo ao encerramento das tensões antigas. Aquilo que foi adiado, contido ou equilibrado por força deixa de importar quando a própria estrutura do mundo é consumida. O fogo resolve conflitos não por vitória, mas por eliminação do campo onde eles poderiam continuar. Esse é o ponto em que o Ragnarök se distingue de uma guerra comum. Não há expectativa de continuação do mesmo mundo sob novo comando. Outro aspecto central é que o incêndio não ocorre isoladamente. Ele se combina com os efeitos anteriores do colapso. A terra já está instável, o mar já invadiu regiões habitáveis, o céu já perdeu seu ritmo. O fogo entra em um mundo fragilizado, onde nada consegue resistir. Essa combinação garante que a destruição seja completa e irreversível no curto prazo. Ao final dessa etapa, o mundo antigo deixa de existir como sistema funcional. Não há mais contenções, rotas, centros de autoridade ou ambientes habitáveis. O Ragnarök cumpre sua função de desmontagem total. Tudo aquilo que dependia da ordem anterior é apagado. O que permanece não é continuidade, mas espaço vazio para algo novo. É nesse cenário de cinzas, água e silêncio que os confrontos individuais atingem seu ápice final. Não para salvar o mundo, mas para resolver dívidas específicas que ainda restam abertas. Entre elas, a mais central envolve a figura que concentrava comando, memória e autoridade desde o início do cosmos, e a força criada justamente para destruí-la. Com o mundo já em colapso material e o fogo avançando como encerramento do ciclo, o Ragnarök atinge seu núcleo político. As fontes descrevem o confronto entre Odin e Fenrir como mais do que um duelo físico. Trata-se da queda do centro de comando que sustentou a ordem desde a criação do mundo. Odin não é apresentado apenas como um guerreiro poderoso. Ele concentra funções essenciais: liderança, conhecimento, vigilância estratégica e legitimidade. Ao longo das tradições, ele sacrifica corpo e conforto em troca de informação, justamente para manter o mundo funcional. Essa acumulação de saber não impede o Ragnarök, mas molda a forma como o enfrentamento final acontece. Odin sabe qual é o destino anunciado e, ainda assim, escolhe avançar. Essa escolha é decisiva. Em termos operacionais, o confronto direto com Fenrir não é uma tentativa de evitar o fim do mundo. É uma decisão de assumir o risco máximo no ponto mais crítico. Odin não envia substitutos nem tenta contornar a ameaça. Ele se coloca diante da força que foi criada para romper a segurança do sistema. O gesto concentra a responsabilidade e encerra qualquer ilusão de preservação do comando à distância. As fontes descrevem o desfecho de forma direta e sem ambiguidade. Fenrir avança e devora Odin. Não há artifício, negociação ou reversão. A queda é imediata. Esse detalhe é fundamental porque elimina a possibilidade de continuidade simbólica da autoridade. O centro do mundo não é enfraquecido, ele é removido. O Ragnarök deixa claro que o colapso não preserva líderes para governar ruínas. A morte de Odin tem efeito sistêmico imediato.
Com o comandante central eliminado, a coordenação desaparece. Mesmo forças que ainda resistem perdem referência. Não existe mais instância capaz de arbitrar, planejar ou reorganizar. A ordem antiga não é apenas derrotada. Ela perde o ponto em torno do qual se estruturava. Esse momento também fecha a cadeia de decisões tomadas desde o início do mundo. Odin participou diretamente das escolhas que levaram à contenção provisória das grandes ameaças. Ele aceitou riscos, juramentos quebrados e soluções temporárias para manter o sistema funcionando. No confronto com Fenrir, todas essas decisões retornam condensadas em um único ato. A segurança construída sobre adiamentos cobra seu custo integral. As fontes não apresentam a morte de Odin como falha pessoal nem como punição moral. Ela aparece como consequência estrutural. O mundo foi organizado de modo que certas forças não pudessem ser eliminadas, apenas contidas. Quando essas contenções falham, o centro que as sustentava não sobrevive. O Ragnarök não pune. Ele executa a lógica acumulada do sistema. Com a queda de Odin, o colapso atinge seu ápice político. Não resta liderança capaz de salvar o mundo antigo. O que resta são respostas locais, atos finais de reparação e tentativas de reduzir danos que já não podem ser evitados. Entre essas respostas, uma se destaca não por restaurar a ordem, mas por abrir espaço mínimo para a continuidade. A vingança que elimina a ameaça imediata, mesmo sabendo que o mundo já não pode ser preservado. Com a queda do centro de comando, o Ragnarök não se interrompe nem se dispersa. As fontes descrevem uma resposta imediata e localizada que não busca salvar o mundo antigo, mas impedir que a ruptura avance sem qualquer contrapeso. Essa resposta vem de Vidar, cuja ação não restaura a ordem, mas fecha uma dívida estrutural aberta desde a contenção de Fenrir. Vidar não ocupa posição de liderança ampla, nem exerce vigilância constante. Sua função é específica e tardia. Ele existe para agir quando o dano já ocorreu e quando não há mais possibilidade de reversão. Essa especialização explica por que sua entrada acontece apenas após a morte de Odin. O sistema não procura substituto imediato para o comando. Ele executa um procedimento de reparação pontual. As fontes descrevem o gesto de Vidar de maneira técnica. Ele enfrenta Fenrir e utiliza um recurso preparado com antecedência, associado à resistência extrema. O detalhe do preparo não é incidental. Ele indica que a resposta não é improvisada. A vingança foi pensada como contingência desde muito antes, mesmo que ninguém desejasse que ela fosse necessária. O mundo antigo carregava, em silêncio, a previsão de sua própria falha. O confronto resulta na morte de Fenrir. Esse resultado não reverte o Ragnarök, nem impede a destruição já em curso. O fogo continua a avançar. O mar permanece hostil. As estruturas já colapsaram. Ainda assim, a eliminação do lobo tem efeito concreto. Ela remove a força que simbolizava a ruptura absoluta da segurança e impede que o dano se amplifique além do que já foi causado. Esse é o ponto central do papel de Vidar. A vingança não salva o mundo. Ela limita a perda. Em termos operacionais, trata-se de contenção tardia. O sistema já falhou, mas ainda executa procedimentos finais para evitar que o colapso se estenda indefinidamente. O Ragnarök não termina com caos sem forma. Ele se encerra com ações específicas que fecham ciclos de ameaça. A sucessão que ocorre aqui não é política, mas funcional. Vidar não assume o lugar de Odin como líder do mundo antigo. Ele cumpre uma tarefa necessária para que algo possa existir depois. A autoridade não é transferida. O comando central não é restaurado. O que ocorre é a execução de uma função de limpeza estrutural, removendo o elemento que impedia qualquer possibilidade de continuidade futura. As fontes tratam essa vingança como silenciosa e direta. Não há celebração, discurso ou reorganização imediata. Isso reforça a ideia de que o Ragnarök não oferece redenção heróica. Ele permite apenas a conclusão de processos iniciados há muito tempo. A morte de Fenrir encerra uma ameaça específica, mas não altera o destino do mundo antigo. Ao final desse ato, o Ragnarök avança para seus últimos confrontos individuais. Cada um deles resolve uma dívida particular, não para preservar a ordem,
mas para permitir que o colapso termine de forma definida. Entre esses confrontos, destaca-se aquele que envolve força, vitória e consequência imediata, em que derrotar o inimigo não significa sobreviver ao próprio feito. Com o centro político destruído e uma das maiores ameaças já eliminada, o Ragnarök avança para um confronto em que vitória e derrota deixam de ser opostos claros. As fontes descrevem o encontro entre Thor e Jormungandr como um ato final de resistência física, no qual a eliminação do inimigo ocorre ao custo imediato da própria sobrevivência. Aqui, o colapso não se mede por quem vence, mas pelo preço inevitável embutido na vitória. Desde muito antes do Ragnarök, Thor e a Serpente do Mundo estão ligados por confrontos recorrentes. Esses encontros anteriores estabelecem um padrão claro: choque direto, força extrema e retirada forçada. Nenhum deles resulta em resolução definitiva. Cada confronto adiado acumula consequências ambientais e amplia o risco futuro. No momento final, esse padrão se completa. O Ragnarök não cria o conflito, ele apenas remove as condições que permitiam adiá-lo. As fontes descrevem o combate como imediato e brutal. Thor enfrenta a serpente, desfere o golpe decisivo e consegue matá-la. Esse detalhe é importante porque elimina qualquer ambiguidade quanto ao resultado do duelo. A ameaça que transformava o mar em arma é neutralizada. As águas deixam de se agitar pela presença ativa da criatura. No entanto, a vitória não produz alívio nem restauração. O veneno de Jormungandr já havia se espalhado. Ao emergir e lutar, a serpente contaminou o ar e a água ao redor. Thor dá poucos passos após o golpe final antes de cair. O efeito não é retardado nem negociável. O veneno age como consequência acumulada de tudo o que veio antes. Mesmo a força máxima não consegue escapar de um dano ambiental já disseminado. Esse confronto revela uma lógica central do Ragnarök. Eliminar a ameaça não significa remover suas consequências. O mundo já foi alterado de forma irreversível. A vitória militar não restaura condições de vida. Ela apenas encerra a fonte imediata de destruição sem capacidade de desfazer o impacto já causado. Thor vence, mas o mundo não se beneficia dessa vitória a tempo. As fontes tratam esse momento com clareza quase técnica. Não há heroísmo prolongado nem discurso final. O resultado é apresentado como fato. A serpente morre, o deus cai. Essa sobriedade reforça o caráter do Ragnarök como processo causal, não como narrativa de glória. O fim do mundo não premia força nem coragem. Ele executa consequências. Outro aspecto importante é que esse confronto encerra a atuação do mar como agente ativo do colapso. Com a serpente morta, o oceano deixa de avançar por vontade própria. Ainda assim, o mundo permanece inundado e contaminado. A ausência da criatura não reverte a transformação ambiental. O Ragnarök segue seu curso porque a destruição já foi integrada ao cenário. Ao fim desse duelo, duas forças centrais deixam o conflito ao mesmo tempo. A resistência física máxima e a ameaça ambiental extrema se anulam mutuamente. O que resta não é equilíbrio, mas esgotamento total. O mundo antigo já não tem recursos nem agentes capazes de alterar o resultado final. Com Thor fora de cena, o Ragnarök se aproxima de seus últimos ajustes de dívida. O que permanece são confrontos em que a derrota foi decidida muito antes do campo de batalha, por escolhas e perdas acumuladas ao longo do tempo. Entre eles, destaca-se aquele em que a ausência de um único recurso transforma coragem em vulnerabilidade absoluta. À medida que o Ragnarök se aproxima do encerramento dos confrontos individuais, as fontes apresentam um duelo que não depende de força bruta nem de surpresa, mas de uma ausência antiga. O encontro entre Freyr e Punsurtras expõe de forma direta como decisões tomadas muito antes do fim determinam resultados no momento crítico. Aqui, a derrota não nasce no campo de batalha. Ela já estava inscrita na preparação. Freyr ocupa um lugar específico na ordem do mundo. Ele está ligado à fertilidade, à prosperidade e à capacidade de garantir colheitas e estabilidade. Em tempos normais, sua função sustenta a vida. No Ragnarök, porém,
esse papel se torna insuficiente. O confronto final exige capacidade de enfrentamento direto contra uma força cujo propósito não é governar nem produzir, mas consumir tudo o que existe. A assimetria entre os dois já define o desfecho. As fontes indicam que Freyr enfrenta Surtr sem sua espada, um recurso decisivo que havia sido perdido anteriormente. Esse detalhe não é tratado como acaso. Ele é apresentado como consequência de escolhas passadas, feitas quando o mundo ainda funcionava e quando o custo dessas decisões parecia distante. O Ragnarök apenas cobra essa dívida no momento em que ela se torna impossível de ignorar. O duelo em si é descrito de forma breve, quase seca. Não há troca prolongada de golpes, nem reviravolta inesperada. Freyr luta, mas não consegue superar a força do fogo. A ausência da arma transforma coragem em vulnerabilidade. A derrota acontece porque o confronto exige um recurso específico que já não está disponível. O mundo antigo, ao abrir mão de certas capacidades em tempos de estabilidade, descobre tarde demais que não pode improvisá-las no colapso. Esse confronto reforça uma lógica recorrente no Ragnarök. O fim do mundo não é decidido apenas por quem é mais forte no momento final, mas por quem manteve capacidade operacional ao longo do tempo. O que foi perdido antes não pode ser recuperado quando tudo já está ruindo. O Ragnarök não cria novas condições. Ele testa até o limite as condições herdadas. A derrota de Freyr também marca o avanço definitivo do fogo como agente dominante. Com esse duelo encerrado, nada mais se interpõe entre Surtr e a completa consumação do mundo antigo. A fertilidade, a renovação natural e a promessa de abundância deixam de ter qualquer função diante de uma força cuja atuação não distingue criação de destruição. O ciclo vital não encontra mais espaço para operar. As fontes não apresentam esse momento como tragédia isolada. Ele é parte de uma sequência de confrontos em que cada perda retira do mundo uma função essencial. Com Freyr fora de cena, a capacidade de regeneração desaparece. O Ragnarök avança para sua fase final sem qualquer contrapeso à devastação. Esse duelo encerra a última ilusão de que equilíbrio natural poderia limitar o colapso. O mundo antigo já não possui recursos internos para resistir. O que resta são confrontos que não buscam vitória estratégica, mas encerramento definitivo de funções. Entre eles está aquele que fecha o ciclo da vigilância e da sabotagem, eliminando a última sentinela e o último transgressor do sistema que ruiu. Com a maioria das funções centrais do mundo antigo já destruídas, o Ragnarök avança para um confronto que não decide território nem comando, mas encerra um sistema inteiro de controle. As fontes descrevem o encontro final entre Heimdall e Loki como o fechamento de um par funcional, o vigia e o sabotador. A morte de ambos não é coincidência narrativa. Ela elimina, de uma só vez, a capacidade de observar e a capacidade de infiltrar, deixando o mundo sem qualquer mecanismo de fronteira. Heimdall existe para vigiar. Sua função não é governar nem atacar, mas perceber o que se aproxima antes que se torne ameaça. Ele guarda caminhos, observa limites e transforma sinais em aviso. No Ragnarök, ele cumpre sua última tarefa ao tocar o alarme que inicia a guerra. Depois disso, sua função original deixa de existir. Não há mais fronteiras a proteger, nem rotas a controlar. O mundo que exigia vigilância já ruiu. Loki, por outro lado, representa a sabotagem interna. Ele conhece as regras porque viveu dentro delas. Sabe onde estão as falhas, quais vínculos podem ser quebrados e como transformar confiança em vulnerabilidade. Quando o sistema ainda funciona, essa sabotagem pode ser absorvida. Quando o sistema entra em colapso, ela se torna destrutiva. No Ragnarök, Loki já não atua como provocador ambíguo, mas como inimigo declarado. O confronto entre os dois não é apresentado como duelo heróico prolongado. Ele ocorre porque suas funções se tornaram incompatíveis no mundo que resta. Vigilância e sabotagem não podem coexistir quando não há mais estrutura para vigiar ou infiltrar. O encontro encerra ambos de forma definitiva. Eles se anulam, removendo do cenário qualquer possibilidade de controle residual. Esse detalhe é essencial para entender o estágio final do colapso.
Até aqui, o Ragnarök eliminou comando, força, regeneração e equilíbrio ambiental. Com a morte de Heimdall e Loki, o mundo perde também a capacidade de perceber ameaças e de operar transgressões internas. O sistema não é apenas destruído, ele é esvaziado de funções. As fontes tratam esse confronto com sobriedade. Não há discurso final nem reorganização posterior. A vigilância não é substituída, a sabotagem não continua. Ambas deixam de ter sentido em um mundo onde não existem mais limites estáveis nem estruturas a serem violadas. O Ragnarök não preserva funções obsoletas. Com isso, o colapso se torna completo em termos operacionais. Não resta comando para liderar, força para resistir, ambiente para sustentar vida, nem sistemas para observar ou infiltrar. O mundo antigo foi desmontado em todas as suas camadas. O que vem a seguir não é mais guerra entre forças organizadas, mas a conclusão física do processo. Fogo, água e ruína, apagando o que ainda era reconhecível como mundo. É nesse estágio final que o cenário inteiro deixa de existir como espaço humano ou divino, marcando o encerramento definitivo da antiga ordem. Com as funções do mundo antigo eliminadas e os últimos pares funcionais anulados, o Ragnarök entra em sua etapa conclusiva, a destruição física total do cenário. As fontes descrevem esse momento não como explosão súbita, mas como sequência coordenada de eventos ambientais que tornam impossível qualquer forma de vida organizada. O que resta não é campo de batalha, mas ruína contínua. O fogo avança primeiro como agente de apagamento. Não se trata apenas de incêndios localizados, mas de uma queima generalizada que consome salões, campos, florestas e estruturas que sustentavam a circulação e a memória do mundo. O fogo remove formas. Onde havia caminhos, restam cinzas. Onde havia abrigo, não resta contorno. O espaço deixa de ser legível. Sem referências, não há deslocamento possível, nem reconstrução imediata. Em seguida, as águas dominam o que o fogo deixou vulnerável. O mar, já desestabilizado, invade regiões inteiras. A terra cede e afunda. Costas desaparecem. Planícies se tornam leitos inundados. Esse avanço não funciona como enchente temporária. Ele redefine a geografia. Territórios que sustentavam vida deixam de existir como superfície habitável. O mundo perde continuidade física. As fontes enfatizam que fogo e água não atuam de forma contraditória, mas complementar. O incêndio fragiliza estruturas. A inundação remove o que sobrou. Juntos, eles encerram qualquer possibilidade de retorno ao estado anterior. Não há restauração rápida porque não há base sobre a qual reconstruir. O Ragnarök não deixa ruínas aproveitáveis. Ele deixa ausência. Outro elemento importante é o silêncio que acompanha essa fase. Com a queda de lideranças, a morte das forças ativas e a dissolução dos sistemas de vigilância, não há mais resposta organizada. O mundo não reage. Ele cede. A destruição prossegue sem oposição porque já não existe quem possa agir. Esse silêncio marca o fim efetivo da antiga ordem. As fontes não descrevem sobreviventes ativos durante essa desmontagem. Não há resistência organizada nem tentativa de preservação local. A destruição não é contestada. Ela cumpre sua função de encerrar o ciclo. O mundo antigo não termina em derrota dramática, mas em esgotamento completo. Esse estágio também encerra a distinção entre espaços divinos e humanos. Salões dos deuses e habitações humanas são igualmente consumidos. A hierarquia espacial desaparece. Não há centro privilegiado que escape ao colapso. Tudo o que existia dentro do antigo sistema é afetado. Ao final dessa sequência, o mundo deixa de existir como ambiente funcional. O Ragnarök cumpre sua função principal: desmontar por completo a estrutura que sustentava vida, autoridade e memória. O que permanece não é continuidade, mas vazio temporário. É a partir desse vazio que as fontes introduzem algo novo, não como restauração do que foi perdido, mas como reaparecimento gradual de condições mínimas para a vida. O fim absoluto dá lugar a um recomeço físico, silencioso e sem glória, marcado pela lenta emergência da Terra após o colapso total.
Depois da desmontagem completa do cenário, as fontes descrevem um intervalo silencioso em que o mundo antigo já não existe, mas o novo ainda não se afirma. Não há anúncio solene nem reconstrução imediata. O que ocorre é um retorno gradual da Terra, emergindo das águas que a haviam coberto. Esse reaparecimento não é apresentado como milagre repentino, mas como processo físico. O nível das águas recua, o solo torna a se expor, e a superfície volta a oferecer sustentação. A reemergência da Terra marca o fim do colapso ativo e o início de condições mínimas para a vida. O texto descreve campos verdes surgindo sem intervenção direta, indicando que a fertilidade retorna antes mesmo de qualquer organização social. A sequência é significativa. Primeiro, o ambiente volta a permitir existência. Só depois se fala em habitantes. O Ragnarök encerra o mundo antigo retirando suas estruturas. O mundo novo começa sem elas. Esse detalhe reforça uma lógica prática. A nova fase não herda instituições, salões, rotas ou centros de autoridade. Ela herda apenas condições naturais básicas. A Terra reaparece limpa de construções e marcas anteriores. Não há reaproveitamento do que foi destruído, porque o incêndio e a inundação não deixaram restos funcionais. O recomeço ocorre a partir do zero material. As fontes indicam que rios voltam a correr, campos se tornam cultiváveis e o ambiente passa a sustentar vida sem esforço imediato. Essa abundância inicial não é resultado de técnica ou governo, mas de ausência de exploração anterior. O mundo novo surge desocupado, sem pressão acumulada. Isso cria um cenário em que a sobrevivência não depende, no primeiro momento, de conflito ou dominação. Outro ponto importante é que o retorno da Terra não traz consigo as forças destrutivas que dominaram o Ragnarök. O fogo se extinguiu, as águas recuaram, as ameaças ativas não acompanham o reaparecimento do solo. O ambiente volta em estado estável, não em crise. O colapso cumpriu sua função de desmontagem total e cessou. As fontes não descrevem esse estágio como restauração da antiga ordem. Não há menção imediata a salões reconstruídos, pontes refeitas ou sistemas de contenção reativados. O mundo novo não tenta imitar o anterior. Ele começa simples, sem complexidade acumulada. Isso indica que o Ragnarök não é entendido como pausa entre duas versões idênticas do mundo, mas como transição entre estados diferentes. Esse retorno silencioso da Terra estabelece o pano de fundo para o que vem a seguir. O ambiente está pronto para receber vida, mas ainda não há quem o organize. A fertilidade retorna antes da autoridade. A estabilidade surge antes da lei. O mundo reaparece sem comando, sem vigilância e sem estruturas herdadas. É nesse cenário limpo e funcional que as fontes passam a mencionar os sobreviventes. Não como líderes de um mundo restaurado, mas como primeiros ocupantes de um espaço que já não carrega as tensões do ciclo anterior. O recomeço não se dá por continuidade política, mas por simples possibilidade de existir novamente. Com a Terra novamente exposta e capaz de sustentar vida, as fontes passam a nomear quem atravessa o Ragnarök. Não se trata de um retorno em massa, nem de restauração automática da antiga hierarquia. A sobrevivência é limitada, específica e funcional. O mundo novo começa com poucos agentes, escolhidos não por poder acumulado, mas por capacidade de permanecer e continuar. Entre os humanos, surgem Lif e Liftrasir. As fontes afirmam que ambos se escondem durante a destruição, protegidos em um refúgio natural. Esse detalhe é essencial. A sobrevivência humana não ocorre por confronto nem por domínio, mas por retirada estratégica e preservação mínima. O recomeço da espécie não depende de vitória, e sim de resistência passiva e tempo. A função desses sobreviventes humanos é clara e limitada. Eles não governam, não fundam instituições nem retomam antigas disputas. Eles garantem continuidade biológica. A humanidade persiste não porque venceu o fim do mundo, mas porque conseguiu atravessá-lo sem ser totalmente eliminada. O novo ciclo começa com reprodução e ocupação gradual de um ambiente vazio, não com organização política imediata. Entre os deuses, as fontes também indicam sobreviventes. Alguns retornam após o colapso,
ocupando um mundo sem salões antigos, sem centros de poder estabelecidos e sem inimigos ativos. Esses deuses não retomam o papel que exerciam antes. Eles existem em um contexto diferente, com funções reduzidas e sem o aparato que sustentava a antiga ordem. A autoridade não reaparece como comando centralizado. Esse conjunto de sobreviventes estabelece uma nova ordem por ausência de alternativas, não por escolha ideológica. O mundo novo não carrega as estruturas que produziram o Ragnarök. Não há contenções complexas, nem vigilância permanente, nem sistemas de adiamento de risco. O recomeço acontece em escala mínima, com agentes suficientes apenas para ocupar o espaço e permitir continuidade. Outro ponto importante é que as fontes não descrevem conflitos imediatos entre os sobreviventes. O ambiente reaparece fértil e a pressão por recursos é inexistente no início. Isso elimina a necessidade de disputa. A nova ordem surge sem violência inicial, sustentada por abundância e simplicidade. O colapso anterior removeu as condições que alimentavam tensão estrutural. Esse estágio reforça a ideia de que o Ragnarök não reinicia o mundo como réplica do antigo. Ele reduz complexidade. O mundo novo começa menor, mais simples e menos carregado de dívidas acumuladas. A sobrevivência não é heróica nem gloriosa, ela é funcional. Ao nomear poucos sobreviventes e limitar suas funções, as fontes deixam claro que a continuidade não depende de preservar o passado, mas de aceitar sua perda. O novo mundo não se constrói sobre as ruínas do antigo, porque elas não existem mais como base utilizável. Ele se constrói sobre a terra limpa que emergiu depois da destruição total. Com a vida novamente possível e agentes mínimos presentes, o ciclo se aproxima de sua estabilização. Ainda resta, porém, restaurar aquilo que organiza o tempo e diferencia dias e estações. Sem esse ritmo, o mundo não se completa. É nesse ponto que as fontes introduzem um elemento que conecta o passado destruído ao futuro que começa: o retorno da luz, sob uma forma diferente. Com a Terra novamente exposta e a vida possível, as fontes indicam que ainda falta um elemento essencial para que o mundo se estabilize: o retorno do ritmo do tempo. O Ragnarök havia destruído o relógio do cosmos ao retirar Sol e Lua do céu. O mundo novo não pode funcionar sem essa cadência. Por isso, a restauração da luz não ocorre como simples retorno do que foi perdido, mas como continuidade modificada. As fontes afirmam que o Sol reaparece por meio de sua descendência. Não se trata do mesmo astro que iluminava o mundo antigo, mas de uma continuidade gerada a partir dele. Esse detalhe é decisivo. O tempo volta a existir, mas não como repetição exata do passado. O mundo novo herda a função do Sol, não sua identidade original. A luz retorna, mas carrega a marca do colapso anterior. Essa solução encerra um problema estrutural. O Ragnarök não pode simplesmente desfazer o apagão do tempo, porque isso negaria o custo do colapso. Ao introduzir um novo Sol, as fontes preservam a consequência do fim do mundo e, ao mesmo tempo, permitem recomeço. O tempo volta a correr, as estações podem se organizar e a vida pode seguir ciclos previsíveis, mas o mundo não volta ao ponto inicial. A restauração do ritmo tem efeitos práticos imediatos. A alternância de dias e noites reaparece. A previsibilidade retorna. Com isso, a agricultura, deslocamento e organização mínima se tornam possíveis novamente. O mundo deixa de ser apenas um espaço habitável e passa a ser um ambiente funcional. A continuidade da vida não depende mais apenas de fertilidade espontânea, mas de planejamento ao longo do tempo. Outro aspecto importante é que o novo Sol não elimina a memória do antigo. As fontes indicam que o mundo carrega lembranças do que foi perdido. A luz que retorna não apaga o passado. Ela ilumina um espaço que já foi destruído uma vez. Isso impede que o mundo novo seja interpretado como simples correção do anterior. Ele existe sabendo que o colapso é parte de sua história. Esse detalhe reforça a lógica cíclica, mas não repetitiva, do Ragnarök. O fim do mundo não inaugura um ciclo idêntico. Ele inaugura um ciclo informado pelo anterior. O tempo retorna, mas com consciência implícita de que pode falhar novamente. O mundo novo nasce sem as estruturas que produziram o colapso, mas não nasce inocente.
Com a luz restaurada e o ritmo estabelecido, o mundo alcança sua forma mínima completa. A terra, água, fertilidade, vida humana, sobreviventes divinos e tempo organizado. O Ragnarök cumpriu sua função de desmontar e permitir recomeço. Ainda assim, nem tudo retorna. Algumas perdas são definitivas e as fontes fazem questão de registrar aquilo que permanece ausente. É nesse ponto que o silêncio do mundo novo se torna significativo. O que não volta pesa tanto quanto o que reaparece. E é justamente essa ausência que define os limites do novo ciclo. Com o mundo novamente funcional e o tempo restaurado, as fontes fazem um movimento importante. Elas delimitam aquilo que permanece ausente. O Ragnarök não termina com restauração completa. Algumas perdas são definitivas, e o novo ciclo nasce já marcado por silêncios estruturais. O mundo volta a existir, mas não recupera tudo o que foi destruído. O domínio dos mortos não desaparece, mas também não reassume o papel ativo que teve no colapso. As forças que marcharam no Ragnarök não retornam para governar ou interferir no mundo reemergente. A separação entre vivos e mortos volta a existir, mas agora como limite estável, não como fronteira prestes a ruir. A morte retorna ao seu lugar de destino final, não mais como reserva de força para a guerra. Esse retorno ao silêncio é decisivo. O mundo novo não carrega a ameaça constante de invasão a partir do além. A experiência do Ragnarök ensinou por consequência narrativa que a ruptura dessa fronteira produz destruição total. Assim, a ordem renovada se estabelece com limites mais rígidos e menos ambíguos. O que atravessou no fim não permanece atravessando depois. Outro ponto fundamental é a ausência definitiva de certas figuras centrais. Algumas funções não retornam porque os agentes que as exerciam não sobrevivem ao colapso. Não há substituição direta para o comando absoluto, para a vigilância total ou para a contenção técnica das grandes ameaças antigas. O mundo novo não tenta reconstruir esses sistemas. Ele segue sem eles. Essa ausência redefine o funcionamento da realidade. Sem centro político único, sem vigilância permanente e sem prisões cósmicas complexas, o mundo passa a operar em escala mais simples. O silêncio que se instala não é vazio absoluto, mas ausência de ruído estrutural. Não há conflitos ativos de grande escala, nem tensões acumuladas aguardando liberação. As fontes também indicam que certas construções simbólicas não retornam. Salões, pontes e estruturas que organizavam a antiga hierarquia desaparecem junto com o mundo que as sustentava. O novo ciclo não tenta reconstruí-las, porque elas pertenciam a uma configuração que já se provou insustentável. O silêncio final inclui a ausência dessas formas de poder. Esse estágio reforça que o Ragnarök não é apenas destruição e recomeço, mas seleção. O que retorna é aquilo que permite continuidade básica. O que não retorna é aquilo que carregava custos acumulados demais. O mundo novo nasce com menos complexidade e menos dívida estrutural. Ao registrar o que não volta, as fontes encerram o ciclo do fim do mundo com precisão. Não há promessa de perfeição, nem garantia de estabilidade eterna. Há apenas a constatação de que o colapso deixou marcas permanentes. O silêncio que se instala não é esquecimento, mas memória sem ruído. É a partir dessa memória silenciosa que o Ragnarök passa a ocupar um lugar fixo na cultura nórdica. Não como advertência moral abstrata, mas como explicação concreta de por que o mundo é pensado em termos de destino, limite e aceitação do fim. Ao final do ciclo, o Ragnarök deixa de ser apenas uma sequência de eventos míticos e se transforma em estrutura de pensamento. As fontes preservam essa narrativa não como lição moral explícita, mas como modelo explicativo do funcionamento do mundo. O fim do mundo nórdico molda a forma como destino, risco e limite são compreendidos, tanto entre deuses quanto entre humanos. O Ragnarök ensina que o mundo não é sustentado por perfeição, mas por contenções provisórias. Juramentos, prisões e vigilância funcionam por um tempo, mas acumulam custos. Essa visão aparece repetidamente na tradição nórdica, em histórias de honra, vingança e aceitação do inevitável.
O destino não é evitado por virtude, ele é enfrentado com consciência. Essa memória cultural também explica por que o heroísmo nórdico não está ligado à vitória final. No Ragnarök, ninguém salva o mundo antigo. As figuras centrais sabem que vão cair e, ainda assim, avançam. O valor não está em impedir o fim, mas em agir corretamente dentro dele. Essa lógica se reflete em narrativas que privilegiam ação, lealdade e enfrentamento direto, mesmo diante de derrota anunciada. Outro efeito importante é a naturalização do ciclo. O mundo não é eterno. Ele nasce, funciona, falha e recomeça. Essa concepção diferencia o Ragnarök de narrativas de apocalipse absoluto. O fim não é aniquilação total, mas transição. Ainda assim, a transição carrega perdas reais e irreversíveis. O novo mundo não apaga o antigo. Ele existe com a memória de que o colapso é possível. A preservação dessa história em poemas e narrativas organizadas indica sua importância social. O Ragnarök fornece uma linguagem comum para falar de crises, de limites da ordem e da inevitabilidade de certos conflitos. Ele organiza o medo do fim sem oferecer fuga fácil. Em vez disso, oferece estrutura para aceitá-lo. Ao ser transmitido por gerações, o Ragnarök se torna mais do que mito do fim do mundo. Ele se transforma em referência para compreender o próprio funcionamento da realidade. Tudo o que existe carrega em si a possibilidade de falhar. Tudo o que é mantido por esforço pode ruir quando esse esforço se torna insustentável. Assim, o fim do mundo nórdico não encerra apenas uma narrativa mítica, ele fixa uma forma de pensar. Um mundo que nasce já sabendo que pode acabar é um mundo que valoriza ação consciente, aceitação do limite e clareza diante do destino. É por isso que o Ragnarök não desaparece após o recomeço. Ele permanece como memória estruturante, silenciosa e definitiva, no modo nórdico de entender a existência. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.